No Evangelho de hoje, nós vemos a famosa pesca milagrosa de São Pedro. Esse episódio é magnífico. Primeiro porque nos mostra a confiança que devemos ter nas palavras de nosso Senhor. Inclusive, esse é o pensamento que domina a missa de hoje. Essa confiança firme em Deus no meio das lutas e sofrimentos. E outro ponto admirável nesse evangelho é a obediência e o espírito de docilidade do primeiro Papa. São Pedro havia trabalhado a noite inteira e não havia pescado nada. Porém, quando já estavam cansados, Nosso Senhor manda que eles vão além e joguem novamente a rede ao mar. Simão, apesar de cansado, diz: trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Porém, lançarei as redes sob vossa palavra. E tendo feito isso, apanharam tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. A obediência e docilidade de São Pedro foram recompensadas com o milagre da pesca milagrosa. Por isso, usando esse episódio, mas sobretudo usando a figura de Simão como exemplo, vejamos como a obediência agrada a Deus e como Deus recompensa a obediência e a docilidade. São Tomás de Aquino diz que o nome Simão se interpreta como obediente, ou seja, Simão quer dizer obediente. E de fato, quando prestamos atenção, percebemos que São Pedro, antes de ter sido chefe da igreja, foi um modelo de obediência. Obediência em sentido amplo, no sentido de docilidade à graça de nosso Senhor. Nesse sentido, além de nos dar exemplo de obediência e docilidade, São Pedro mostra a eficácia da graça de Deus. A vida do primeiro Papa é repleta de exemplos de obediência e docilidade. Vejamos alguns episódios. Primeiramente, o primeiro chamado de Nosso Senhor em relação a São Pedro. São João apresenta esse chamado de maneira muito simples nestes termos. André, irmão de São Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a palavra de João e que tinham seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, o que quer dizer Pedro. Essas poucas palavras nos indicam a grandeza de alma de Simão Pedro, sua abertura à verdade, sua generosidade no bem. Vejam qual argumento Santo André usa para convencer São Pedro. Encontramos o Messias. Eis a frase que era necessária, eis a verdade que interessava o coração de São Pedro. Simão Pedro era pescador da Galileia, não era uma alma presa ao seu trabalho, engessada em sua rotina cotidiana. Não, fala-se do Messias e imediatamente ele vai ao encontro dele. Esse argumento conquista sua atenção, sua vontade, o conquista inteiramente. Isso é sinal evidente da profunda espera do Messias que habitava no coração de São Pedro. Simão Pedro, na simplicidade de seu coração, na simplicidade da sua alma, apressa-se a ir ao encontro do Messias. Havia no coração de São Pedro uma abertura à verdade. Não foi preciso dizer mais nada. Não foi preciso escutar Nosso Senhor, ver prodígios ou milagres. As palavras "encontramos o Messias" foram suficientes para Simão Pedro correr sem hesitar ao encontro de Jesus. Essa atitude de São Pedro mostra a sua primeira qualidade, que vem dessa docilidade. A primeira qualidade de São Pedro é uma qualidade de amor ao Messias e de abertura à verdade com docilidade. E é isso que fará dele o primeiro Papa da história da Igreja. E é interessante notar que o primeiro Papa se chama obediente. Como nós vimos, Simão significa obediente. Deus não faz nada por acaso, sempre pensa no detalhe. E geralmente, só se exerce bem a autoridade quando antes se aprendeu a obedecer. Muitas pessoas, até nós, pensamos ou vemos a obediência como um peso, um fardo, uma prisão ou uma contrariedade à nossa vontade. No entanto, a obediência não pode ser vista dessa maneira.
Obedecer não é ruim. Obedecer não é ir contra a nossa vontade. Obedecer é um privilégio, pois a obediência é um meio seguro de santificação e é, sobretudo, pela obediência que nos tornamos instrumentos da vontade de Deus. E a recompensa da obediência sempre é grande. Outra vantagem da obediência é a certeza de estarmos fazendo a vontade de Deus. A obediência, claro, não é cega, porém, na maioria das vezes, acerta quem obedece. São poucas as ocasiões em que não devemos obedecer. E quando isso acontece, não é difícil de discernir. Não devemos obedecer a uma autoridade legítima somente quando ela nos manda pecar, ou seja, ir contra a lei de Deus, pois devemos primeiro obediência a Deus. Logo, quem obedece a uma lei justa de uma autoridade legítima está seguro de estar fazendo a vontade de Deus, mesmo que isso aos seus olhos não pareça o melhor. Se não for pecado, a obediência sempre agradará a Deus. E como foi dito, a recompensa da obediência é grande. O fruto da obediência de Simão Pedro, por exemplo, não foi somente a dignidade de ser o primeiro Papa, mas foi, sobretudo, o conhecimento do Messias. Foi, sobretudo, a intimidade com nosso Senhor. Imaginemos por um instante que Simão Pedro não tivesse tido a docilidade que teve, e não tivesse escutado o seu irmão, ou que não se interessasse pelo que Santo André estava dizendo. Imaginemos que São Pedro respondesse a Santo André as seguintes palavras: isso não me interessa, depois eu vejo, agora eu tenho que trabalhar. Provavelmente ele não teria sido Papa e não teria tido a intimidade que teve com nosso Senhor. E tem graça que passa e não repassa. Por isso, precisamos sempre estar atentos e dóceis aos pedidos de Deus, com um espírito de docilidade e obediência. Procuremos ter esse espírito de docilidade e obediência, até porque cada sim, cada obediência profunda do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito a Deus, gera outras graças. Cada sim traz consigo uma cadeia de graças. Se somos dóceis a esse primeiro sim, Deus nos dará algo. E em seguida nos pedirá outra coisa, e nos dará algo maior ainda, até chegarmos ao céu. Vejamos agora um outro exemplo da vida de São Pedro, que também prova seu amor a Nosso Senhor e sua docilidade. A famosa confissão da divindade de Jesus. Jesus se dirige com os seus apóstolos na cidade de Cesareia de Filipe. E aí Nosso Senhor pergunta aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de tê-los questionado sobre o que os outros diziam dele, uns diziam que ele era o Messias, outros Elias, outros um profeta. Ele então pergunta diretamente aos apóstolos: quem dizeis que eu sou? E quem responde primeiro? São Pedro, que imediatamente diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então vejam que magnífica profissão de fé. Inclusive é a primeira do Evangelho, quanto à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus responde a São Pedro: feliz és tu, Simão, filho de João, pois não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. É uma profissão de fé de São Pedro, mas que também é de docilidade e de obediência. São Paulo mesmo fala sobre a obediência da fé. Isso nos mostra que a primeira obediência é a da inteligência à palavra de Deus. É a submissão da parte mais elevada do nosso ser, nossa inteligência, à verdade divina. Então, é obediente quem crer nas verdades de fé. É obediente quem tem muita fé, quem submete a inteligência às verdades de Deus. E mais uma vez, o primeiro a manifestar essa obediência é Simão Pedro. E é justamente por ter sido o primeiro a brilhar nessa virtude da fé, nessa obediência da inteligência à verdade divina, que nosso Senhor lhe diz em seguida: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mais uma vez, São Pedro prova obediência e é recompensado pelo seu ato obediente e dócil. Por fim, e finalmente, voltando ao nosso Evangelho,
vejamos a obediência, docilidade e confiança que teve São Pedro a Nosso Senhor no episódio da pesca milagrosa. Como sabemos, São Pedro e os apóstolos haviam trabalhado a noite inteira em vão. E mesmo sabendo disso, Nosso Senhor diz: vá mais longe e lançai as vossas redes para a pesca. Na resposta de São Pedro é bonito ver duas coisas. Primeiro, que como nós já sabemos, São Pedro era alguém muito vivo, espontâneo, impulsivo. Então logo ele responde: mestre, trabalhamos a noite inteira sem apanhar nada. Primeiro ele tenta se justificar, porém logo depois se deixa vencer e com confiança e obediência diz: mas sob vossas palavras lançarei as redes. São Pedro logo vence esse instante de hesitação da sua alma e logo ele se corrige, obedecendo de imediato e com docilidade ao Messias, como que renunciando a uma tentação e uma hesitação. E tendo feito isso, pescaram uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes se rompiam. E mais uma vez, o fruto da obediência à graça. Essa obediência é abençoada por Deus e São Pedro vê a pesca milagrosa. A atitude de São Pedro é ainda mais admirável nesse episódio, porque ele faz prova de uma obediência heróica. Nosso Senhor não pede um trabalho fácil. Os apóstolos haviam trabalhado a noite inteira. Estavam exaustos, desanimados, desencorajados. E Nosso Senhor pede para eles irem além. Nosso Senhor diz: duque in altum, vai mais longe, vai mais profundo. E é nesse contexto que São Pedro prova sua obediência e confiança em Deus, indo mais longe, indo além, apesar do cansaço e do desânimo. A obediência é certamente uma das virtudes que mais agrada a Deus e uma das virtudes que Ele mais espera de nós. A obediência nos leva à perfeição, nos leva à prática e nos traz outras virtudes como a docilidade, confiança, diligência, perseverança, fé, etc. A obediência, claro, a boa obediência, que não é cega nem contraditória, nos leva ao céu, nos faz ir além, duque in altum. Por isso, procuremos ter esse espírito de obediência e docilidade. Até porque para colhermos o fruto da nossa vida espiritual, para cooperarmos com a graça, é preciso muita obediência e docilidade, como teve São Pedro. É necessário escutar a ordem de Nosso Senhor, duque in altum, vai mais longe, vai mais fundo. Mas para ir mais fundo é preciso obediência e docilidade. É preciso obedecer nos mínimos detalhes, com bom espírito, claro. Lembremos que cada ato de obediência nos faz mais obedientes e nos dá mais graças. E isso vai desencadeando outras e outras graças. Isso vai nos santificando. Mas tenhamos bastante cuidado com o nosso espírito medíocre e preguiçoso. É comum na nossa vida espiritual nos deixarmos enganar e nos contentarmos com pouco, com uma falsa ou uma pouca obediência. Frequentemente temos a tentação de nos acomodar e obedecer somente no que é cômodo. Já fiz muito. Eu vou à missa tridentina, sou fiel à tradição, vou à missa todo domingo, rezo o meu terço e eu confesso com uma certa frequência. Claro, tudo isso é bom, mas é preciso que isso seja feito com docilidade, com bom espírito, e é preciso, como diz Nosso Senhor, ir além, duque in altum. É preciso ir no detalhe, no dever de Estado, na fuga das ocasiões, no cuidado diligente do dia a dia. É preciso que esse espírito de docilidade e verdadeira obediência a Deus esteja em tudo e que faça parte de nós. É preciso que ela transborde em nós. Não nos enganemos. Nosso Senhor é exigente e espera muito de nós. Ele quer que, mesmo depois de uma noite de trabalho, lancemos a rede mais fundo. Nosso Senhor quer tudo. Ele não quer nada pela metade. Ele diz: vai mais fundo na oração, na meditação, na contemplação, na luta contra os defeitos. Vai mais longe, vai mais fundo. São Pedro é um bom exemplo para a nossa vida espiritual. Especialmente, ele é um bom modelo de santo para procurarmos ter essa docilidade
a vontade e a graça de Deus. Então, peçamos a Ele essa graça de obediência e docilidade. E, claro, peçamos a Nossa Senhora essa graça com muita confiança. Acredito que só ela pode mostrar essa docilidade e obediência de maneira ainda mais perfeita que São Pedro. Basta lembrarmos da anunciação, do Fiat, ou da visitação, ou de qualquer outro episódio da vida da Virgem Maria. Então, que São Pedro e a Virgem Maria intercedam por nós, para que sejamos mais dóceis e obedientes. Certamente, se ganharmos e cooperarmos com essa graça, estaremos seguros. E esta capela dará ainda mais frutos. Sejamos humildes e busquemos essa virtude tão necessária que é a obediência. E que com humildade e obediência possamos agradar cada vez mais a Deus e ganhar o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.